até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo,
Boa tarde, irmãos e irmãs, para mais um vídeo sobre vocação. No mês de agosto, a igreja dá ênfase às vocações. Isso começou em 1981. A CNBB instituiu o mês de agosto como mês das vocações. Já ouvimos falar sobre o sacramento da ordem, a vocação sacerdotal, a matrimonial, do Dona Dica já explanou aqui. Hoje vamos falar sobre a vocação leiga. Vamos entender o que é ser leigo. E vamos começar, né? Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. A palavra diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Então vamos pedir a Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Eu vou usar aqui o catecismo para jovens, o IUCAT, que é feito de perguntas e respostas. É bem para jovens esse catecismo, né? Foi proposto pelo então Papa Bento XVI no ano de 2013. É um catecismo especial para jovens com perguntas e respostas. Aí aqui no número, primeiro, para entender o que é leigo, temos que entender onde se situa o leigo e onde se situa o ministério ordenado, padre, diácono. Aqui diz assim: como é edificada a igreja una, santa, católica e apostólica. Como é edificada, como é construída. Na igreja há leigos e clérigos é o clero, que, como filhos de Deus, tem a mesma dignidade. Tanto leigo como ordenado, padre, bispo, diácono, tem a mesma dignidade do leigo. Tem tarefas, interessante, tem tarefas de igual valor, mas distintas. O leigo tem as suas tarefas, o ministro ordenado tem as suas. Tem igual valor, mas são diferentes entre si. A missão dos leigos é construir e reconstruir o mundo segundo o modelo do reino de Deus. Não é segundo o que ele pensa, é segundo o modelo do reino de Deus. E é interessante aqui, para os leigos são ordenados ministros, ou seja, os ministros só existem em função do laicato. É para os leigos que são constituídos os padres, os bispos, né, o Papa, é para os leigos. E estes, né, os ordenados, têm como função o serviço do governo eclesial, de governar a igreja, e também do ensinar a doutrina e da santificação sacramental. Santificação sacramental, ou seja, ministrar os sacramentos. Em ambos os estados também há cristãos que, de modo especial, em castidade, pobreza e obediência, se colocam à disposição de Deus. Por exemplo, os membros das ordens e das congregações religiosas. Outros que servem a Deus sendo leigo, mas em uma congregação religiosa. Cada cristão tem a missão de testemunhar o Evangelho com a própria vida. Testemunhar o Evangelho com a própria vida. Mas Deus percorre com cada pessoa um caminho próprio. A uns envia como leigos, para construírem o reino de Deus no meio do mundo, numa família e com uma profissão. Para isso,
concede-lhes no batismo e na confirmação, na crisma, todos os dons do Espírito Santo necessários. Então é para isso o batismo e a confirmação. Não é mais um. Tem gente que pensa que a crisma e o batismo é mais um diploma, que o batismo é mais uma festa a ser celebrada. Não é para isso. É para cada cristão batizado e também confirmado que fez a crisma ser um outro Cristo na sociedade, colaborando na sociedade, na construção do reino de Deus. A outros encarrega com ministério pastoral. Aí entra os padres, os diáconos, os bispos, o papa, para guiar, ensinar e santificar seu povo. É interessante que aqui diz e da santificação sacramental. E aqui diz e ensinar e santificar seu povo. Ou seja, não alcançaremos santidade sem os sacramentos. Não alcançaremos santidade sem os sacramentos. É impossível, por força própria, a gente ser santo. Ninguém pode reclamar a si esta missão, pois é o próprio Senhor que os envia e dá, mediante o sacramento da ordem e da sua divina e sua força divina para o caminho, para, no lugar de Cristo, atuar e celebrar os sacramentos. Assim como o leigo, que é batizado e confirmado, recebe a força do Espírito Santo e dos sacramentos para transformar o mundo à imagem do reino de Deus, assim são os ordenados. Recebe a força divina para o caminho, para, no lugar de Cristo, atuar e celebrar os sacramentos. Quando o padre celebra a missa e a Eucaristia, é o próprio Cristo que celebra. É o persona Christi. Quando na unção dos enfermos unge um doente, é o próprio Cristo que unge. Quando você se confessa ao Padre, é o próprio Cristo que você está se confessando. Quando você é perdoado, é o próprio Cristo que perdoa. Vamos aqui agora em que consiste a vocação do leigo? Em que consiste a vocação do leigo? Os leigos são enviados para se comprometerem na sociedade, para que o reino de Deus possa crescer no mundo. Um leigo não é um cristão de segunda classe, porque ele participa do ministério sacerdotal de Cristo, sacerdócio comum dos fiéis. Todo batizado é sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, profeta e rei. Sacerdote que oferece um sacrifício a Deus. Por isso que a nossa oração, e eu posso testemunhar isso, transforma a vida dos outros. Eu mesmo tenho algumas pessoas que eu vejo que precisam de oração, eu vou rezar pela pessoa. Outro dia tem um rapaz que eu vejo acolá, o dia todo em um lugar só. Todo dia esse rapaz tá lá e bebe e vai caminhando o dia todo. Uma pessoa precisa de oração. Comecei a rezar por ele. Tem outra acolá que eu vi, ela até não pode beber. Se beber, a pressão alteia, a mãe fica alterada. Também comecei a rezar por ele, oferecer o sacrifício a Deus, né? Como sacerdote régio. Sacerdote, profeta e rei. É profeta também para denunciar as injustiças. Então, o leigo, ele empenha-se para que as pessoas do seu meio, a escola, faculdade, família e profissão, aprendam a conhecer e a amar Cristo. Tanto o laicato como o ordenado tem como centro Jesus Cristo. Não é a própria pessoa. Ninguém é padre para si mesmo, é padre para os outros. O leigo também, nenhum leigo é leigo para si mesmo, mas apontar para Jesus, para ele, Jesus ser amado e conhecido.
ele cunha com a sua fé a sociedade, ou seja, ele cunha com a sua fé a sociedade, a economia e a política, ou seja, transforma a sociedade, a economia e a política com a fé dele. Ele promove, olha que interessante, ele promove a vida eclesial assumindo ministérios, como o acolitato, os que servem no altar como acólito, como coroinhas, e também o leitorato, os que fazem leituras e colaboram nas celebrações, disponibilizando-se para dirigir grupos e aderindo aos movimentos e conselhos eclesiais, por exemplo, os conselhos paroquiais, pastoral ou econômico. Ou seja, é alguém que assume um compromisso, uma responsabilidade na construção do reino, atuando na igreja. Não é ninguém alienado que está só escutando. Quando a gente vê, a gente percebe alguns que só vem na missa, só faz escutar, não assume nenhum grupo, não faz leitura, só um mero espectador. Apesar disso, é bom escutar, né? É bom escutar e praticar. Também os jovens devem refletir seriamente sobre o seu lugar, também o jovem deve refletir seriamente sobre o lugar em que Deus os quer. Será que Deus me quer uma vocação sacerdotal? Deus me quer como leigo, atuante numa pastoral? A gente viu naquela outra questão sobre o sacerdócio régio. O que é sacerdócio régio? Como se distingue o sacerdócio comum dos fiéis do sacerdócio ministerial? São dois tipos de sacerdócio. Pelo batismo, Cristo fez de nós um reino de sacerdotes. Sacerdotes para Deus seu Pai. Apocalipse 1, versículo 6. Pelo sacerdócio comum, cada qual é chamado por Cristo a agir no mundo em nome de Deus, servindo-lhe de mediador da bênção e da graça. Então o leigo tem a capacidade de abençoar também. Tem algumas pessoas que me conhecem, gente que nem é parente, jovem de 12, de 13 anos, me toma benção, e aquela benção realmente, eu falo Deus te abençoe, então realmente é eficaz, por causa do meu sacerdócio régio como cristão batizado. Na última ceia e no envio dos apóstolos, porém, Cristo dotou alguns com o poder sagrado para o serviço dos crentes. Dá também de se entender que o sacerdócio é para os crentes, é para os leigos, é para o serviço nosso, né, dos leigos. Estes ministros ordenados representam Cristo como pastores do seu povo e cabeça do seu corpo, a igreja. Eu não vou aqui entrar em detalhes, não vai ficar longo demais. Aqui eu continuei lendo. Diz que a igreja não é como um poder democrático que vem do povo e sobe. Não é assim, a igreja é diferente. Vem de Cristo como cabeça e aí passa para os membros. Vem do Papa, que é o persona Christi. Depois vai descendo para os bispos, né? Por isso é bom e é saudável a gente obedecer à hierarquia, obedecer o sacerdote, obedecer, Quando obedecemos quem tem autoridade sobre nós, é assim que se obedece a Deus. Deus não aparece na nossa frente dizendo, você faça isso ou eu faço aquilo. Não. Obedecendo quem tem autoridade, o pai e a mãe, o padre, quem tem autoridade, o coordenador do seu grupo, você está obedecendo a Deus. Nunca houve nem vai haver um santo rebelde que não obedecia a ninguém. Então, é isso. E para concluir, vamos ver aqui duas passagens bíblicas. Aqui a carta de São Paulo aos Colossenses. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita
de Deus Pai. Pensem nas coisas do alto e não da terra. Portanto, vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a vida de vocês, então vocês também se manifestarão com Ele na sua glória. Então, nada disso de ouvir aquela ideologia que diz a prosperidade. Aqui é só glória. Nada disso. Onde está escrito que aqui é só glória? Nada disso. Nossa vida está escondida com Cristo. Vamos sim ter glória quando chegarmos ao céu. Aqui não. Se perseguir o Cristo, também vai nos perseguir. Não é? Então parece... Então é só isso. Eu agradeço. Né? Agradeço o Padre por deixar. Quando eu falei, eu pedi, posso? Ele disse, pode, por favor. E a David aqui, o pessoal que está gravando, né? Então eu agradeço a vocês. Então a próxima vez, né, se Deus quiser, agora vamos escutar um testemunho de... Oi, meu nome é Edileuza. Participo aqui do bairro São Gabriel, bairro novo que está começando. E esse mês é o mês dedicado às vocações. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a vocação de ser um catequista. Então, quando eu me mudei para aqui, eu já fui catequista de outras comunidades. E aí eu fui de porta em porta na casa das pessoas para que eles pudessem matricular os seus filhos. E então vocação é um passo dado para uma missão, para um testemunho de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo fala que nós devemos nos avançar para as águas mais profundas no Evangelho de Lucas, ele fala que não devemos nos limitar no espaço em que nós estamos e que nós temos que ir em busca das pessoas. Nós temos que evangelizar, nós temos que ir atrás dessa missão. Então, vocação, ela não se dá em uma pessoa jovem. Não tem essa limitação. Uma vocação ela se dá numa pessoa, se ela é casada ou solteira, não importa. Nós temos que ouvir esse chamado. Vocação é um chamado de Jesus para cada um de nós. Nós temos que nos aprofundar na beleza de Jesus Cristo, meditar sobre a sua face, sobre o que Ele tem para cada um de nós. Nós temos que nos focar nele. Não importa os obstáculos que tenhamos que passar. Então, vocação é uma missão de todos nós, e para que a nossa vida não viva vazia e na ignorância. Então, vocação é seguir esse chamado de Jesus, é crescer nos projetos de Jesus, é viver o que Ele nos ensina, é fazer a sua vontade. Quando uma criança vem ao nosso encontro, ele está ali com sede de Jesus Cristo, ele quer aprender sobre Jesus Cristo, ele quer saber tudo. Então é um mundo que encanta as crianças, é a vida de Deus e de Jesus Cristo. Quando a gente olha para cada um daqueles rostinhos, quando estamos contando as histórias de Jesus Cristo, então é impressionante o silêncio deles, o participar deles naquela história. Então esse mês de agosto, que podemos meditar, que podemos pensar em que vocação eu tenho, qual o chamado que Jesus tem para mim. A paz esteja com todos. Eu sou Eunice, catequista da comunidade Nossa Senhora de Nazaré e também representante desta comunidade. Mês de agosto, mês das vocações. Vocação é um chamado, né? E para cada chamado temos que dar uma resposta. No momento que somos chamados a ser catequista, a trabalhar na evangelização, a gente dá um sim, né? Uma resposta ao chamado de Deus. É com esse chamado, com essa resposta, que a gente vai levar a palavra a todas as criaturas que necessitam.
Também, nesse último domingo do mês de agosto, é dedicado aos leigos, em especial aos catequistas, né? E então a gente, com esse sim que é dado, a gente vem transformando muitas realidades, vem trabalhando com a realidade de cada um, evangelizando, levando a palavra de Deus adiante. Que Deus abençoe a todos os vocacionados, a todos os leigos, todos os catequistas. Olá, eu sou Fernanda Ribeiro e juntamente com a catequista Maria Loura, estamos na coordenação da catequese da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Quero aqui citar uma frase do nosso querido Papa Francisco, onde ele diz que ser catequista não é uma profissão, e sim uma vocação. Todos nós sabemos que os primeiros catequistas das nossas crianças são os seus familiares. Em seguida, somos nós, catequistas, que aceitamos o chamado de Deus para assumir a missão nos dada através do nosso batismo, de ser a voz de fé da nossa igreja. Nós fazemos isso através da nossa participação na nossa igreja, através dos nossos encontros catequéticos, onde ensinamos os sacramentos, mandamentos e toda a palavra de Deus para os nossos catequizandos. Somos nós, catequistas, também, que somos responsáveis por cuidar da formação espiritual e preparar os nossos catequizandos para receber a fonte da vida que está presente na Eucaristia. Então, catequistas, somos muito especiais, pois somos nós que evangelizamos, que propagamos a palavra de Deus, e tenho certeza que Ele fica muito feliz com isso. Você aí que ainda não é catequista e quer participar conosco desta família, junte-se a nós. E você que já é catequista, quero te dizer que você é muito importante, muito valioso, pois está evangelizando e propagando a palavra de Deus. Nesse momento, quero pedir a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos dê saúde, que nos dê esperança e que nunca nos falte a fé para continuar a nossa missão, que é tão bonita. Olá, meu nome é Cristiane, coordenadora e catequista da comunidade São João Batista. Estamos no mês de agosto, o mês vocacional. Ser cristão vocacionado no mundo de hoje não é uma tarefa fácil. Enfrentamos no dia a dia lutas, tribulações, provas, mas devemos perseverar, não devemos desistir. E quando o assunto é chamado, devemos colocar a palavra de Deus para que ela possa nos guiar e fortalecer a nossa fé. Aqui separei alguns versículos bíblicos para que possamos ouvir. Tessalonicenses, de 2 a 14. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo, de 1 a 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Pedro, de capítulo 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro, capítulo 1, 15 a 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, e toda a vossa maneira de viver, por quanto escrito está, sede santos, porque sou santo. Quando somos chamados por Deus, temos uma missão de perseverar na palavra de Deus, de perseverar no caminho com Cristo, no caminho da verdade e da justiça. E nós, como catequista, temos essa missão de levarmos aos nossos catequizandos a palavra de Deus, que é a verdade, o caminho e a vida. Com esses versículos hoje deixou bem claro que devemos deixar Deus
penetrar no nosso coração, deixar a palavra de Deus penetrar no nosso caminho, nas nossas ações, conforme a vontade dele e não a nossa. Boa tarde a todos, eu sou Laurinda Corado, popular Lourinha, sou catequista com muito amor, desde a sua implantação aqui em Santa Rita de Cássia, pelo incentivo da irmã Isabel. A missão do catequista é de gratuidade. É assim que o catequista se coloca em prática o ensinamento de Jesus, dedicando seu tempo para que crianças, adultos, jovens e adolescentes possam encontrar o caminho do discipulado missionário a partir da experiência pessoal e comunitária com Jesus Cristo. Para ser catequista, não basta querer. É preciso sentir o chamado muito especial por se tratar de um ministério que se compromete diretamente com o reino de Deus. Se você escutou esse chamado, venha, junte-se a nós, vamos engrossar a corrente da evangelização da nossa comunidade, para assim fortalecer a nossa paróquia. Muito obrigada. Até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei. Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes
sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou